mas eu também tenho os meus direitos. Se ambos têm direitos que se contrapõem, nós precisamos defender esses direitos de uma maneira ponderada dentro de um Estado democrático de direito. Vamos conversar e não invadir. Então, quando o índio invade, para ele, na cabeça dele, na concepção dele, talvez essa invasão seja legítima, mas não é, é uma invasão criminosa, é a invasão que cria o conflito. Então essa é uma situação. Paralelamente a esse conflito de fato na base que nós sofremos e enfrentamos, inclusive meu pai já foi sequestrado, já foi espancado pelos índios, quase veio a óbito. Paralelamente a essa situação de campo, de quem está ali no conflito de fato, nós temos a questão do direito. Na questão do direito existe o processo histórico, os índios dizem que aquilo era deles e o SPI veio e tirou eles dali de onde eles estavam, e o produtor rural diz, eu cheguei e não tinha índio, porque o SPI já havia retirado esses índios. Eu comprei, eu paguei, eu tenho um documento, eu criei minha vida ali, minha família ali, meus filhos ali cresceram, não se profissionalizaram, são produtores rurais na sua essência, é o caso da minha família, do meu pai, e de repente, no meio de uma segurança jurídica que nós sempre tivemos, vem a questão indígena e diz, olha, de 88 para cá, a concepção do direito indígena mudou, a Constituição deixa de aplicar a teoria integracionista e agora o índio vai ter direito a retornar a toda e qualquer área nas quais um dia ele esteve. E começa aí essa questão. Eu tenho a minha segurança jurídica do título que se vê despedaçada por essa nova concepção do direito indígena. Qual é a sensação entre os produtores, hein, Luana? Qual é o sentimento que existe entre eles? De que realmente isso aí, uma reunião como essa, não vai dar em nada, que essas discussões não dão em nada e que realmente a tendência é o clima ficar cada vez mais tenso naquela região, como nas outras de conflito agrário? Enquanto houver invasão por parte dos índios, porque o produtor rural está tranquilo na propriedade que sempre foi dele, há décadas, há 60, 80 anos. Quem está mudando o status quo e invadindo e trazendo conflito é o índio e não o produtor rural. Enquanto houver invasão, nós estaremos em uma situação tensa. Aqui, o que nós estamos discutindo? Estamos discutindo a solução do problema. Se o índio tem seus direitos, o que eu reconheço, e os produtores têm seus direitos, então vamos trazer uma solução. Não se faz justiça com as próprias mãos, então a invasão deve ser coibida e os fins não justificam os meios, não posso desconsiderar o direito do proprietário. Agora, só para um exemplo, o que estamos discutindo? Então vamos pagar o proprietário que comprou, que pagou imposto, que ali produziu, pagamos o proprietário e entregamos a terra para os índios. Isso vai surtir efeito? Não sei. Vejo com muito bons olhos uma congregação de esforços aqui neste evento, mas, por exemplo, não existe nenhum produtor rural que está lá dentro enquanto produtor rural. Os produtores rurais estão lá enquanto representantes. Nós estamos sendo representados e muito bem representados pelos nossos presidentes das entidades, enquanto os indígenas puderam participar pessoalmente, enquanto pessoa envolvida. E o produtor rural não. O produtor rural só entrou se estivesse representando uma entidade. Aí nós começamos a ver a fragilidade que nos encontramos. E essa fragilidade também é normal, porque temos a opinião pública numa linha maniqueísta de que o produtor rural é de todo ruim e o índio é de todo bom. Isso é uma ideia fictícia. Nós que convivemos sabemos que não é verdade, inclusive os índios são tão cidadãos quanto nós, trabalham, querem o desenvolvimento, querem uma autonomia econômica e financeira e merecem isso. Não merecem ficar eternamente dependendo de cestas básicas do governo. Você defende a indenização dessas terras? Eu defendo a indenização das terras porque há 15 anos outra solução não houve. Faz 15 anos que nós estamos nessa situação, correndo o risco de perder aquilo que nos pertence, correndo o risco de perder aquele patrimônio que é tudo que a minha família tem. Então, se vamos viabilizar a indenização, ótimo, me paga, eu vou viver minha vida, vou recomeçar em outro lugar, em outra circunstância, e o índio, então, que fique com aquilo que ele entende como sagrado, como tradicional, enfim. Tá certo. Luana, qual que é o seu telefone?